Paz e graça seja com todos. Amém? Muito bom estar aqui com vocês. O Anderson falou no início que queria que eu tivesse aqui mais vezes. Eu também, essa é uma das minhas vontades de estar aqui mais vezes com vocês. Infelizmente, as coisas, ou felizmente também, as coisas não andam como a gente quer. Às vezes a gente acha que é infelizmente, mas a gente não sabe dos planos de Deus. Deus não tem um ponto de vista, Deus tem a verdade. O ponto de vista é o nosso, de Deus é a verdade. Eu tenho passado algumas dificuldades aí com um problema que apareceu há mais ou menos 2 anos e meio, que são dores crônicas que eu sinto por todo o corpo, chama fibromialgia, e isso tem me feito deixar praticamente muita coisa, mais de 80% das tarefas que eu fazia antes eu não consigo hoje, e não é pouca coisa, não é que eu fazia coisa demais, mas eu era uma pessoa ativa, e hoje não consigo mais fazer essas coisas em casa, na igreja, não consigo dar aula como eu dava antes. Antes eu até tenho um computador para isso e não tenho conseguido cumprir essas vontades que eu tenho. E por que eu falo que eu tenho? Porque a gente tem alguns pensamentos de que a vida da gente deveria ser de exato modo, mas não é às vezes o pensamento de Deus. E Deus, ele nos criou e colocou a gente num mundo, um mundo em que, como foi mencionado aqui no começo, todas as coisas foram preenchidas, todas as coisas existem aqui para o cristão e para o não cristão. Então, a mesma coisa que afeta o não cristão, afeta também o cristão. Só existe uma diferença, que é Cristo. É a única diferença. E quando eu, agora há pouco, há 3 meses e meio mais ou menos, eu tive uma consulta aqui em Goiânia. Algumas pessoas me ajudaram com essa consulta. E eu fiz a consulta, comprei medicamentos, eu pensei que os medicamentos seriam bons e não teve resultado. Isso criou um mal-estar muito grande em mim. E eu cheguei e pensei, poxa, eu vou viver ainda mais 20, 30 anos aí desse jeito? Parece que viver não compensa. E isso eu fiquei cheio de mal-estar, de tristeza e realmente num estado depressivo. Isso agora recente. E isso me deixou inquieto, porque, poxa, se isso acontece com a gente que é cristão, onde está Deus quando isso acontece? Eu não questionei minha fé, eu não estava questionando minha fé, eu estava me questionando. Onde é que a gente vê Deus quando essas coisas acontecem? Porque Deus continua no mesmo lugar. O problema somos nós. Nós não conseguimos enxergar Deus naquilo que Ele é, em como Ele está. Porque Deus não muda. Deus não tem nenhuma sombra de mudança. Não existe alteração em Deus. Ele é o mesmo hoje, amanhã e será eternamente. Deus é o mesmo. Mas eu sinto que eu fui mudando. E nem sempre essas mudanças parecem ter sido boas. Essas mudanças, aparentemente para mim, foram mudanças que trazem tristeza. E aí então, sempre digo, a gente tem que ir para a palavra de Deus. Quero convidar vocês para abrir a Bíblia aí na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios.
A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Eu queria vir falando para vocês um monte de bênçãos e coisas que existem, que estão acontecendo na Remide, lá em São Luís e tudo, mas não é isso que eu tenho. Mas eu tenho uma palavra de encorajamento que Deus tem produzido no meu coração diante das circunstâncias que eu tenho passado com a minha família, e Deus tem feito isso na minha vida. E eu quero compartilhar isso com vocês. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 1. Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa. E é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. O versículo 1, Paulo ele começa dizendo, olha, Deus na sua misericórdia, na condição máxima que só Deus tem de participar do sofrimento do outro, porque misericórdia é isso. Misericórdia é a participação no sofrimento, participação na necessidade. A palavra misericórdia vem de duas palavras do latim, misericardia, que é a miséria do coração. E a misericórdia é a participação de alguém no sofrimento do outro. E Paulo está dizendo assim, olha, Deus, na sua capacidade de participar dos nossos sofrimentos, nos deu essa tarefa. Que tarefa? A gente vai ter que ler o versículo anterior aí no capítulo 3. Se você ler depois aí, capítulo 3, o versículo anterior, vai dizer que nós somos chamados para refletir a glória de Deus. Então a tarefa que Paulo está falando aqui, que Deus na sua misericórdia nos deu, foi essa, a capacidade de refletir a misericórdia de Deus. E é por isso que nós nunca ficamos desanimados. Se eu e você fomos chamados, foi nos dado uma tarefa para refletir a glória de Deus, isso é o que nos faz não ficar desanimados. A gente precisa perceber o que Paulo vai falar nesse texto aqui, porque ele vai expor um pouco da vida dele na mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente de acordo com a verdade. E assim as pessoas têm boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Paulo está falando de transparência. Paulo está falando da necessidade de o cristão ter uma vida transparente, tanto no que ele faz, quanto no que deixa de fazer. É importante que o cristão fale sobre como está a sua vida. Que ele demonstre para os outros que o que ele faz ou deixa de fazer não é algo que ele possa se envergonhar. Não é algo que as pessoas vão dizer, isso não deveria ser feito. O cristão ele tem uma vida pública e transparente. É uma vida que aparece e transparece a glória de Deus. Uma vida que reflete a glória de Deus, que tem essa tarefa de refletir a glória de Deus, é a vida de alguém que manifesta as suas ações sob a luz do Evangelho. É isso. E quando Paulo diz isso, ele diz assim, porque se o Evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Então, se existe alguma coisa que não está clara, que não está sendo transparente, é para aqueles que se perdem. Eles não conseguem ver o Evangelho, eles não conseguem perceber a luz do Evangelho que ilumina a vida do cristão. E é por isso que eles estão cegados pelo Deus deste século. O Deus deste século, a cultura, a política, tudo o que nos faz estar presos a um sistema que prende a nossa mente no engano e não nos leva para o Evangelho. Tudo isso na época de Paulo ou agora nos nossos dias, tudo para a nossa realidade. Tudo que nos faz não sermos transparentes,
tudo que nos faz negar de alguma maneira a verdade da realidade da fé. Então, quando nós não resplandecemos o Evangelho, nós estamos sendo cegados pelo Deus desse século. E Paulo diz que nós que fomos chamados para refletir a glória de Deus, nós que temos essa tarefa, nós não podemos desanimar. E porque esse desânimo não vem, nós estamos animados. E é por nós estarmos animados, é que de alguma maneira nós também estamos contemplando a luz do Evangelho, sendo transparentes e não permitindo que as trevas nos levem ao engano. Eles não podem crer. Existe aqui um parâmetro de prisão da fé. Os olhos estão fechados para não ter fé. Eles não podem crer. Quem cegou eles foi o Deus deste século. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles. Qualquer coisa, eu sempre, quando eu era mais jovem, eu ouvi esse texto algumas vezes e algumas pessoas pegavam o texto e colocavam que era o diabo. O Deus desse século é o diabo. Mas isso não é verdade. Paulo usa Deus aqui no sentido genérico para qualquer coisa que ocupa o coração que não seja Deus, o Deus Todo-Poderoso. Qualquer coisa, o dinheiro, a fama, a lascívia, o desejo, os estudos, qualquer coisa, o poder, qualquer coisa que tome o nosso coração. E aqui tomar o coração é uma questão muito importante, porque a gente tem que olhar os versículos anteriores que Paulo está falando de transparência. Tomar o coração é tudo aquilo que toma o que nos impede de sermos transparentes, de não fazer as coisas à luz, que nos faz de alguma maneira esconder dentro de nós os nossos desejos. A gente diz que é um livro aberto. Muitas pessoas dizem, eu sou um livro aberto. Só conhece 2 páginas, de um lado e do outro, não conhece a pessoa toda. Porque Paulo está falando que o Deus desse século é qualquer coisa que nos toma a percepção da fé e nos faz enxergar a realidade de uma maneira diferente. E aí eu digo, por um pequeno momento, um lapso de momento agora, há poucos dias eu passei e eu digo que o Deus deste século começou a cegar a minha mente, começou a brilhar, pôr trevas na minha cabeça, coisas que não eram o reino de Deus. Mas como pode acontecer isso com um cristão? Exatamente porque qualquer pessoa pode ser levada pelo Deus deste século, qualquer coisa. Quantas pessoas foram levadas aí por esse momento político do nosso país e causaram brigas, mortes e muitas coisas mais? Por quê? De um lado e de outro. Por quê? De igrejas divididas. Porque o Deus deste século cegou. O Deus desse século fez com que não brilhasse a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo. Versículo 1. A misericórdia de Deus nos dá uma tarefa. A tarefa de resplandecer ou de refletir a glória de Deus. Versículo 4. O Deus deste século não nos permite ver a boa notícia a respeito da glória de Cristo. Isso é, o Deus deste século não nos permite ver a boa notícia de Cristo, da glória de Cristo em nós mesmos. A gente começa, por causa de várias coisas, a deixar a nossa mente nos levar para um lugar que não é o lugar do reino de Deus. E quando nós somos levados por esse lugar que não é o reino de Deus, nossa mente cheia dessas trevas nos limita a não enxergarmos também a glória de Cristo em nós. E a gente começa a pensar, Deus não está mais em mim. Ou Deus não está mais no irmão. A gente para de ver a glória de Cristo em mim
e para de ver a glória de Cristo no outro, e passa a condenar pessoas, ou passa a se condenar. A glória de Cristo não pode ser enxergada, porque a boa notícia, o Evangelho, não é percebido, porque o Deus deste século, ou aquilo que está tomando o lugar do Deus soberano na minha mente, na minha alma, não permite que eu veja. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, por isso nós precisamos estar atentos, para que o Evangelho, quando isso começar a acontecer, a gente clame a Cristo e busque a Ele dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Não permita que o Deus deste século encha minha mente de trevas, como está acontecendo. Não permita, Senhor. Porque se a gente não perceber isso, a gente pode enveredar por um caminho em que a gente não conheça mais a boa notícia do reino de Deus, o qual nos mostra como Deus realmente é. Isso, a glória de Cristo não mostra quem eu sou. A glória de Cristo mostra como Deus realmente é. O Evangelho, a boa notícia, ela é a luz que brilha em mim para refletir a glória de Deus, mas não é para eu me conhecer, não é para eu ser conhecido, é para eu saber como Deus realmente é. E eu fico pensando em toda a circunstância da vida que a gente passa, como é que a gente enxerga quem é Deus? Como é que a gente enxerga quem é Deus no momento da dor, no momento da tristeza, no momento em que nada vai mudar? Porque a gente tem uma ideia muito forte, isso é coisa do ser humano e não é ruim não, mas a gente tem uma ideia muito forte de que as coisas sempre vão ser melhor. Mas e quando nada muda? Tudo permanece do mesmo jeito, não muda, não tem solução e vai continuar daquele jeito para o resto da vida. O que a gente faz? A gente precisa saber quem Deus realmente é, porque Deus não muda. Deus, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Senhor. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como o Senhor e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. Quando nós sabemos quem é Deus, nós sabemos quem é Jesus, o nosso falar, o nosso anunciar, deixa de ser falar dos nossos problemas apenas, seja ser um falar das nossas dores, deixa de ser um falar das nossas conquistas e passa a ser um falar de quem é Jesus. Ele é Senhor, Ele é Cristo, Ele é Senhor e nós somos apenas servos. Servos de vocês, servos do outro. A gente é servo, não é de Deus apenas. Paulo faz questão de deixar isso bem claro. Jesus é o Senhor, mas nós não somos servos só dele, servo de vocês. Paulo poderia ter dito apenas: nós somos servos de Jesus. Quer dizer, não devo nada para ninguém. Mas, independente de tudo o que acontece na vida, na minha vida e na sua vida, nós continuamos tendo que ser servo do outro. Tudo que acontece na minha vida não me tira o dever de ser servo de vocês. Eu não tenho esse dever, ou melhor, eu não tenho esse direito. Eu não tenho o direito de dizer: eu estou numa circunstância ruim, não vou ser mais servo agora. Não tem. Versículo 6. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. Então, se eu e você enxergamos a luz, enxergamos a boa notícia, nós refletimos a glória de Deus, nós devemos isso ao Deus que disse que brilha a luz na escuridão. Vejam só, é um dizer de Deus. Na minha vida e na sua vida é um dizer de Deus. Não foi eu e nem você que decidiu que nossa vida estaria iluminada.
Quando as trevas vêm entrando, sou eu que estou deixando. Mas quando brilha a luz, é Deus que está iluminando. Não sou eu que tenho essa capacidade de fazer a luz brilhar. Não sou eu que tenho o poder para Deus mudar a minha mente. Por isso que a gente tem que orar e clamar a Deus. Senhor, tem misericórdia, porque eu estou entrando para um lugar que não está legal, que não está bem. Eu estou indo por uma circunstância que eu estou deixando o meu coração se encher de trevas. E eu não dou conta de sair disso. Não importa o quanto eu estudei, não importa o quanto eu oro, não importa o quanto eu vou na igreja, não importa. Se o Senhor não fizer alguma coisa, eu não dou conta de mudar isso. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Então, primeiro a gente tinha o reflexo da glória de Deus. Nós temos a tarefa de refletir a glória de Deus. Agora Paulo traz uma outra coisa aqui, que é o conhecimento da glória de Deus. Deus ilumina o meu e o seu coração para a gente ter conhecimento da glória de Deus. A gente precisa saber quem Deus é. Isso é possível se o próprio Deus iluminar a nossa vida. E só é possível se Ele iluminar a nossa vida para trazer luz de conhecimento da sua glória. E isso brilha no rosto de Jesus. Isso é um ponto muito importante, porque a gente reflete a glória de Deus, mas quem brilha não somos nós. Por isso que Paulo disse, nós falamos, não é de nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo. Quem brilha em nós é o próprio Cristo. Não sou eu e nem você. Por isso que mesmo alguém estando numa circunstância totalmente adversa, totalmente ruim, humanamente falando, ele pode refletir a glória de Cristo ainda. Ele pode resplandecer a glória de Cristo, a glória de Deus. E por que isso é possível? Porque ele recebeu conhecimento da glória de Deus. E através de saber, o conhecimento é a possibilidade de saber como fazer. E é através dessa possibilidade de saber como fazer, a gente passa a fazer a vontade de Deus. É assim que eu e você evitamos o pecado. É assim que eu e você ignoramos a luz, as trevas que vêm nas nossas mentes. É assim que eu e você mudamos os nossos caminhos errados. Nós fazemos as nossas escolhas no dia a dia, que nós optamos por viver o reino de Deus e não as nossas vontades. Por quê? Porque eu sou bonzinho? Não, por causa do conhecimento da glória de Deus, que me mostra qual é o caminho que eu devo trilhar. O conhecimento da glória de Deus, ela brilha através do rosto de Jesus. Não é mais algo que me satisfaz. Quem está brilhando através de mim, quem está refletindo através de mim a glória de Deus, é o próprio Jesus Cristo. Eu gosto do texto aqui, porque na nossa Bíblia fala assim, Jesus Cristo. Mas o texto coloca um artigo, fala Jesus, o Cristo, o escolhido, o Messias, o ungido. Isso traz o entendimento de que Cristo não é um sobrenome. Cristo é um título que somente Jesus tem. O Messias, o Cristo, o ungido, o escolhido, ele é o único que pode se chamar de o Cristo. E isso reflete através da minha vida e da sua vida, quando nós temos o conhecimento da glória de Deus em nós, para fazermos a vontade de Deus. E agora, no versículo 7, Paulo traz um porém. Porém, isso tudo que nós falamos até agora, nós que temos esse tesouro espiritual
somos como potes de barro para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Porém, você e eu refletimos a glória de Deus, mas que fique claro, nós somos apenas como se fossem potes de barro. Potes de barro. E ele diz, para que fique claro, o poder supremo pertence a Deus. Nós temos um tesouro espiritual, que é a glória de Deus. A glória de Deus sendo refletida em nós, o rosto de Cristo, sim. Sim, o vaso de barro quer dizer que o vaso, quando ele tem um tesouro dentro dele, os potes eram utilizados para colocar tesouros, tanto ouro, prata, ou também livros. Antigamente, livros era muito importante guardar os livros em potes de barro para que eles não estragassem. Livros eram muito difíceis de fazer e não é nem que não possa conter, mas é que o valor não está no pote de barro. O valor está dentro do barro, do pote. O valor é aquilo que está dentro e que não pertence ao vaso. A única coisa que pertence aos potes de barro são as rachaduras. A única coisa que pertence ao pote de barro são rachaduras. E tudo aquilo que estava dentro do pote, esse tesouro espiritual, nós somos apenas como pote de barro. Essa glória de Deus que resplandece, que reflete na minha vida e na sua vida, precisa ficar claro, é poder de Deus. Não pertence a mim nem a você. E aí por isso Paulo vai dizer o porquê que acontece situações das nossas vidas que a gente não tem poder nenhum sobre elas. Muitas vezes ficamos aflitos. Faz parte da vida de qualquer pessoa, inclusive de Paulo. Se a gente lê a história de Paulo, vai ver quantas vezes ele ficou aflito. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. O cristão nunca é derrotado. Lá em Filipenses diz que Cristo nos conduz em triunfo. Também diz que nós somos mais do que vencedores. A Bíblia, várias vezes no Novo Testamento, diz que já nos foi dado a vitória em Cristo Jesus. Quer dizer, isso não exclui a aflição desse mundo. Ser afligido, a palavra aflição vem de ser afligido. É poder passar por qualquer coisa que cause dor, que cause sofrimento, que cause situações desagradáveis. A aflição não é boa. Mas nós não somos derrotados. E não ser derrotado não quer dizer que vai ter solução para aquele problema do jeito que a gente quer, não. É que a gente não é derrotado porque a gente está em Cristo Jesus. É só por isso. Algumas vezes ficamos em dúvida. É normal o cristão ficar em dúvida. Quantas vezes eu ouvi na minha adolescência, a dúvida é contra a fé. O cristão não pode ter dúvida. E aí a minha vida inteira eu sempre tinha dúvidas. E por um longo tempo eu ficava pensando, será que eu não sou cristão? Mas eu entendi que, na verdade, ser cristão é também ter dúvidas. Quem não tem dúvidas não tem perguntas. Quem não tem perguntas não encontra respostas. Só quem tem perguntas encontra respostas. Só quem vai atrás, quem pensa, quem questiona, quem quer saber, aprende. Não é possível ter o conhecimento de Deus sem essa capacidade que Deus deu para nós de ter dúvida. A gente só tem dúvida se a gente só desenvolve cada vez mais o conhecimento a respeito de Deus, porque Ele nos deu essa capacidade de ter dúvida. A gente pensa que não foi Deus que deu, mas foi Deus que deu. Quando a gente, desde criancinha, quer saber das coisas, é uma bênção. E quando a gente é adulto, a gente quer apagar isso, quer arrancar isso das pessoas. E aí a dúvida passa a ser uma tormenta, um sofrimento, enquanto na realidade ela deveria ser tratada com naturalidade.
A dúvida é algo natural do ser humano. E quem menos dúvida tem, menos quer conhecer. E quem menos dúvida tem, mais vive sem conhecer a glória de Deus. Ah, mas eu aprendi que eu não posso ter dúvida. Então, começa a ter dúvida hoje. Não dúvida de Deus, mas dúvida de você mesmo. Eu duvido de mim várias vezes. E aí, quando eu duvido de mim, eu vejo a glória de Deus resplandecendo em Cristo, em mim. E eu falo, realmente, eu sou só um pote de barro. O poder está nele. O poder é dele. Ele resplandece através de mim. Temos muitos inimigos. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Está vendo só? Tudo isso faz parte da vida do cristão. Algumas vezes, gravemente feridos. Pode ser por qualquer motivo, pode ser por um problema de saúde ou pode ser porque fomos feridos realmente, como Paulo várias vezes foi perseguido, foi apedrejado, sofreu naufrágios. Várias vezes isso aconteceu. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus. O nosso corpo é mortal. Não somos vasos de barro. Nosso corpo pode se quebrar. O nosso corpo, fazendo ali uma compreensão com Adão. Adão foi criado do pó. O vaso que Paulo coloca também é algo criado de terra, feito a partir da terra, feito do barro. E agora ele faz questão de mostrar que nós temos o nosso corpo mortal. O nosso corpo não é eterno. Esse corpo que nós temos aqui não é eterno. Esse corpo foi maculado pelo pecado desde o nosso nascimento. Desde o nosso nascimento não, desde a nossa concepção. A Bíblia fala que Davi diz, em pecado me concebeu minha mãe. Desde a concepção, o pecado já estava lá. Quando a gente juntou lá as células no ventre da nossa mãe, no útero da nossa mãe, o pecado já estava lá na gente. Não nasce nenhuma criança sem o pecado. E a gente leva no nosso corpo, nesse corpo mortal, a morte de Jesus. A mesma morte que Jesus passou. E Paulo está fazendo questão de colocar isso, mostrando que Jesus passou por ela também. A mesma morte. Para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Ele morreu a morte que ele não precisava morrer, para que a vida dele fosse vista no nosso corpo. A vida de Cristo ser vista na minha vida e na sua vida. A vida de Cristo, a glória de Deus. Veja como todo esse texto está ligado uma parte com a outra. Paulo mostrando que a gente não é nenhum super-herói, a gente não tem nenhuma capacidade sobre-humana e não tem nem que esperar isso. A gente não tem que esperar viver 200 anos, 100 anos, seja lá quantos for. A gente também não tem que lamentar de viver 50, 80 anos, 100 anos. A gente tem só que viver a vida de Cristo. Só isso. Mais nada. Porque assim como o nosso corpo é mortal, Cristo morreu a mesma morte. Nós morremos a mesma morte que Cristo morreu. E assim, da mesma forma, a vida dele também é vista em nós. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus. Paulo fala dos perigos de morte dele, mas tanto eu quanto você sofremos perigo de morte todo dia. E a gente escolhe qual é a causa. A gente escolhe se a causa é uma causa nossa ou se a causa é a causa de Jesus, a causa do reino de Deus. Então, se a gente quer viver nesse mundo por nossa causa ou se a gente quer viver a causa do reino de Deus. Isso para que a vida dele seja vista neste corpo mortal. E ele continua falando.
O corpo é mortal. Não adianta a gente brigar com isso. O corpo é mortal. De modo que a morte está agindo em nós. E a vida está agindo em vocês. Enquanto a morte age em mim, ele faz aqui esse versículo está fazendo ligação com, ele disse, que nós somos servos de vocês. A morte que está agindo em mim também age como vida sobre vocês. E a vida que está agindo em vocês. Enquanto o meu corpo está aqui se perdendo, sofrendo, amortecido, eu estou aqui, por exemplo, pregando para vocês. E isso é vida para vocês. Alguém, de outra maneira, está servindo a vocês, servindo ao outro. E quando serve, apesar de todas as dores, está sendo vida. Está sendo vida para o outro. As Escrituras Sagradas dizem, eu criei, por isso falei. É por isso que nós estamos falando aqui. Pois assim nós que temos a mesma fé em Deus também falamos, porque nós cremos. A gente só fala porque a gente crê. Ninguém fala do que não crê. Ou então é mentiroso. Se alguém fala do que não crê, é mentiroso. Teve um pensador que dizia que é impossível negar aquilo que se tem como verdade. A gente sempre vai falar daquilo que a gente tem como verdade. E o texto bíblico está falando agora aquilo que se tem como fé. Eu criei, por isso falei. A gente fala da fé quando a gente tem fé. Não tem como a gente falar de outra coisa. Se eu e você temos fé, a gente vai falar da fé, mesmo que o nosso corpo mortal esteja se desfalecendo. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas. Estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Então, apesar do nosso corpo mortal, a gente precisa saber que Deus que ressuscitou Jesus é o mesmo que também nos ressuscitará e colocará eu e vocês juntos diante dele. Ainda que esse corpo seja mortal, ainda que esse corpo seja amortecido, ainda que a gente enfrente vários sofrimentos, ele é que nos ressuscitará. Eu gosto do ressuscitar porque ressuscitar não é apenas voltar à vida. O ressuscitar do Evangelho é deixar tudo para trás. A primeira ressurreição que acontece é quando a gente encontra Jesus, que a gente recebe a Cristo e Ele nos dá vida nele. E aí diz que nosso espírito agora tem vida. Nosso espírito é vivificado. E agora fala de uma ressurreição, inclusive do nosso corpo. Não é só o nosso espírito. Nosso espírito já está vivo. O meu espírito e o seu espírito já têm a vida de Cristo. É por isso que nós resplandecemos a glória de Deus. Por isso que nós refletimos a glória de Deus. Agora, nós vamos ser ressuscitados, inclusive o corpo. Mas não um corpo mortal. Um corpo que a Bíblia diz glorificado. Um novo corpo. Um corpo que não vai mais sofrer com nada que esse mundo aflige. Um corpo que não vai mais se desesperar. Um corpo que não vai mais ter dúvida desse mundo. Se a gente vai ter dúvida lá, eu não sei, mas pelo menos as dúvidas desse mundo não vai ter mais. Se a gente vai querer ter conhecimento de alguma coisa lá, eu acho que sim. Mas pelo menos as dúvidas do pecado, a gente não vai ter nunca mais. Ele vai nos ressuscitar junto com vocês, todos nós. E tudo isso que aumente o número de pessoas que façam orações. Veja bem, o número de pessoas. Deus não está se importando com números, mas Deus quer pessoas. E eu e você somos o meio que Deus usa para que a graça de Deus alcance esse número de pessoas.
Olha aí, tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas. Eu e você somos responsáveis, refletindo a glória de Deus, de levar a graça de Deus para que as pessoas sejam alcançadas. O número é o comum, vai aumentar o número, mas tem que ser de pessoas. Não é o número de dinheiro da igreja, não é o número de instrumentos musicais da igreja, não é o número de poder da igreja, é o número de pessoas que foram alcançadas pela graça. Ah, mas que número é esse? Paulo diz, Jesus diz, 2 ou 3. 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não adianta a gente começar a ter pensamentos mirabolantes de 7 bilhões de pessoas, não. Jesus disse 2 ou 3, isso são pessoas. 10, 11, 12, são pessoas. O importante são pessoas. Para a glória de Deus. E por isso, nunca ficamos desanimados. Por isso, que tudo que Paulo falou até agora, antes ele deu um porém, agora ele fala, por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, ou se amortecendo, ou se desgastando, ou se acabando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Nosso espírito já foi vivificado. E ele não se desgasta, ele só se renova. Ah, mas o Deus desse século tentou colocar trevas na minha cabeça. O seu espírito, se você está em Cristo, o seu espírito está vivificado. Se você atentar para a palavra de Deus, para o conhecimento da glória, você vai caminhar só para vivificação. Não vai ter como. Agora, se eu quiser caminhar para as minhas vontades, quiser caminhar para me satisfazer, o Deus deste século vai cegar cada vez mais. Mas ainda que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando. E essa pequena e passageira aflição, de novo a aflição, que sofremos, vai trazer uma glória enorme e eterna. Muito maior do que o sofrimento. Então, esse pequeno momento, essa aflição que a gente está passando aqui, e foi aí onde eu me dei conta, quando eu pensei, mas Senhor, eu ainda vou viver mais 20 anos, mais 30 anos, anos misericórdia, sentindo isso tudo. Paulo diz assim, essa aflição é pequena. Essa aflição é pequena e passageira perto do peso da glória eterna de Deus. O que você está passando é pequeno. Tem missionários agora sendo perseguidos em vários países no mundo. Nesse exato momento, tendo que ficar longe da família, separado de todo mundo. E aí Paulo, que vivia a mesma circunstância, porque Paulo não é uma pessoa que estava sentado no escritório escrevendo, não. Paulo era alguém que passava pelas mesmas aflições. Paulo escrevendo para esse missionário que está lá nesse país agora, sendo perseguido. Paulo escreve, essa aflição é passageira e pequena. Para aquela mãe, para aquele pai que está agora com o filho ou a filha lá numa cama de hospital, Paulo diz, a aflição é passageira e pequena. Para alguém que está enfrentando uma doença incurável na sua vida, Paulo está dizendo, essa aflição é passageira e pequena. Para quem está olhando para os lados e não vendo nada funcionar do jeito que esperava, Paulo diz, essa aflição é passageira e pequena. Porque esse sofrimento, se é por causa de Cristo, se a gente escolheu sofrer pela causa de Cristo, pelo reino,
isso vai trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem. Quando eu lia isso, eu ficava pensando que estava falando de coisas boas apenas. Mas aqui está falando de tudo. De qualquer coisa que está acontecendo, que acontece no mundo. Nós não prestamos atenção de quem ganhou hoje a política. Nós não prestamos atenção se nós temos ou não dinheiro amanhã. E pode ser que não tenha. Nós não prestamos atenção se amanhã alguém tem uma data que já está se cumprindo, que é o limite para ele morrer. Nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco. Tudo que pode ser visto dura só um pouco. Seja bom ou ruim. Seja sofrimento ou bênção. Dura só um pouco. Mas o que não pode ser visto dura para sempre. O que não pode ser visto. E o que não pode ser visto está dentro de mim e de você. É em mim e em você. Que é a glória de Deus refletida em nós. Tem um conto de um sábio, alguns dizem que é chinês, outros dizem que é indiano, mas o importante é que um sábio morava em um vilarejo e todos os dias ele pegava 2 potes e tinha que buscar água 2 quilômetros no vilarejo e levar e voltar para sua casa, para vender na cidade. Todo dia ele ia e voltava para a vila, todo dia ele ia e voltava para a vila. Um dos potes estava rachado. E ele ia lá, pegava água e levava. E quando chegava até no local para vender a água, o pote rachado estava, às vezes, menos da metade. E aquele pote que era rachado começou a ficar muito triste. Ele começou a ver que ele não estava sendo funcional, ele não estava dando prazer para o seu senhor, para aquele homem que era o dono dele. Ele achava que era hora dele deixar de existir, que aquele dono dele arrumasse outro pote. E aí ele resolveu falar para o seu dono: olha, eu estou muito triste porque eu não consigo cumprir as tarefas como é pedido. As minhas rachaduras não deixam eu cumprir as tarefas. E eu acho que é hora de você trocar, colocar outro no meu lugar, me tirar disso. Eu acho que já é hora de eu deixar de existir. E aí o dono dele disse: vamos buscar água. E aí colocou ele no ombro, aquela vara que coloca um do lado, outro do outro, um pote novinho, sem nenhuma rachadura, e o pote com as rachaduras. E foi até lá buscar água e foi mostrando para ele o caminho e disse: você está vendo todas essas flores aqui pelo caminho? Essas flores que estão aqui pelo caminho, elas só podem existir por um motivo: por causa das suas rachaduras. As suas rachaduras fazem com que você todo dia permita com que a água caia de você. E quando a água cai de você, ela vai molhando o caminho. E porque vai molhando o caminho, as sementes que eu fui jogando aqui floresceram. Você acha que você não serve para mais nada, mas quem decide que você não serve para mais nada sou eu. Isso é o que Deus diz para mim e para você. Quando a gente achar que não serve para mais nada, Deus diz para mim e para você: quem decide isso não é você. Quem decide isso é Deus. A gente precisa saber quem é Deus e não quem a gente é. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade. Te louvo e te agradeço por tua misericórdia, por cada um que está aqui nessa noite, por esta palavra, que ela venha ao encontro dos nossos corações e nos dê fruto digno de arrependimento e nos ensine a viver de maneira digna do seu evangelho. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos resplandecer a tua glória e ter conhecimento, Pai, da sua glória, para vivermos de acordo com aquilo que realmente te louva e te engrandece. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém, Senhor, e amém. Amém. Agradeço a oportunidade.